Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor deixou tudo no altar nessa noite. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar ministrando a igreja hoje. E eu estava orando a Deus sobre uma mensagem para entregar para os irmãos. E essa mensagem é muito pertinente e ela está ligada ao tema até sermos um. Mas nós só vamos poder sermos um se nós realmente vivermos em harmonia e principalmente perdoarmos uns aos outros. Eu queria falar sobre perdão, e a confirmação disso aconteceu, se eu não me engano, foi no grupo das irmãs que eu vi lá, as irmãs estavam falando sobre perdão. Acho que a pregação lá no meio das irmãs foi sobre perdão, na casa de alguém. E eu queria trazer uma palavra hoje sobre isso, para nós refletirmos sobre o perdão. Quantos precisam perdoar aqui nessa noite? Mais, diga amém. Então você vai pegar a sua Bíblia, nós vamos ler 3 textos. Mateus 18, capítulo 18, versículo 21, versículo 22. Depois nós vamos ler Lucas 17 e depois Colossenses. Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 e o 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Lucas 17. O versículo de número 3 e o versículo de número 5, que diz assim, Lucas 17, versículo 3 e o 5, até o 5 diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, versículo 5. Perdoa-lhe, capítulo 4, versículo 4 e diante. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Vamos lá, Lucas 17, do 3 ao 5, que nós lemos. Agora nós vamos ler Colossenses. Lucas 17, versículo 3 ao 5, que nós lemos. Agora, Colossenses, lá no finalzinho. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem uns aos outros
e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Você pode se sentar glorificando ao Senhor Deus nessa noite. Irmãos, nós vivemos em uma época muito difícil, onde os relacionamentos estão muito machucados, onde pessoas estão feridas. Vivemos em uma época onde as pessoas não têm mais paciência uma com a outra. O ser humano está se ferindo todos os dias. Nós vemos famílias feridas, nós vemos pessoas se ferindo constantemente. Vemos maridos feridos, esposas feridas, vemos filhos feridos. Vivemos uma época de pura e profunda arrogância, prepotência, de ódio desenfreado. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela tinha o seu filho, o seu único filho de 16 anos de idade. Esse filho sofreu um assalto ali em Copacabana. Levaram o telefone dele. O rapaz que assaltou ele não quis só levar o telefone, ele levou também a vida do menino. O menino não esboçou nenhuma reação. A mãe, ao saber que o seu filho estava morto, o seu único filho, ela entra em desespero como qualquer mãe, como qualquer pai. Ela fica desesperada. Leva o menino que assaltou o filho dela e matou para a cadeia. Quando foram ver a idade do menino, era de 15 anos. Um menino que não tinha uma família, cresceu na rua e com todas as tribulações da rua, desenvolveu um lado muito ruim e perverso, tirou a vida do menino dela. Ela, inconformada, ela queria saber o porquê que aquele moço tinha tirado a vida do filho dela, uma vez que o filho deu o telefone sem reação. E ela correu atrás para poder ter um encontro com esse menino. Ela precisava saber o porquê que ele tirou a vida. Por quê? Quantos porquês acontecem no nosso coração quando coisa assim acontece? Ela precisava ter uma resposta, a angústia era muito grande. E ela vai até o menino, e o menino, ela tem um acesso até o garoto, e o garoto simplesmente dá uma resposta vazia. E fala assim para ela: eu não sei por que eu fiz isso. Não sei por quê. Ela saiu dali atordoada. Passou meses e meses e meses questionando a Deus, chorando para Deus. Deus, o porquê? Eu preciso saber. Esse menino vai falar para mim o porquê ele tirou a vida. E ela passou a visitar aquele menino constantemente, porque ela precisava de uma resposta da boca dele. Só que ao longo dessas visitas, Deus começou a trabalhar no coração dela. A mágoa era grande, a vontade era fazer justiça com a sua própria mão. Só que aquela mulher era crente. E Deus colocou no coração dela um sentimento que talvez no meu e no seu talvez não desenvolveria. Ela fez o levantamento total da vida daquele rapaz. Ela descobriu que ele era órfão de pai e mãe. O pai e a mãe nasceram e se criaram na rua. Morreram na rua. E o menino cresceu na rua. E desenvolveu no coração daquela mulher o desejo de adotar aquele que matou o seu único filho. Sentimentos hoje estão deslacerados, pessoas estão feridas porque o ódio está desacerbado. Nós vivemos hoje com nações brigando uma com a outra. Vivemos hoje países brigando, pessoas estão querendo se matar. Um pastor itinerante, uma vez ele, há mais de 20 anos, pregando no Brasil inteiro e até fora do Brasil, ele chegou à conclusão de uma coisa sonda muitas igrejas, e agora eu falo de igrejas. Ele disse assim, que um dos pecados que eu mais vi dentro da igreja ao longo da minha caminhada é o pecado da mágoa. Pessoas estão feridas, pastores feridos, membros feridos, irmãs feridas, jovens feridos, pessoas literalmente deslaceradas por causa de não liberarem perdão. A mágoa
mata, vai destruindo aos poucos a pessoa. Um pastor, orando a Deus, uma certa vez pregando em uma igreja, Deus inclinou a ele pregar sobre perdão na igreja. Esse pastor foi convidado por um amigo dele, que era o pastor da congregação, e em uma conversa ele falou assim: pastor, eu não consigo entender, nós estamos aqui há 15 anos e a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. E naquele dia, ele foi inclinado a pregar sobre perdão. E quando ele acaba a pregação, lá a igreja tinha um costume que assim que acabava a pregação, a igreja se colocava de pé e todos iam orar. Esse pastor começou a orar, e quando ele começou a orar, as pessoas estavam de olhos fechados e daqui a pouco se escutam os sussurros e uma certa movimentação na igreja. Era uma irmã que saiu lá do canto, veio até na ponta, abraçou a outra irmã que não falava há mais de 7 anos. Daqui a pouco entrou uma outra, abraçou a outra, um outro abraçou o outro, e houve uma comoção generalizada naquela noite, por causa de pessoas que guardaram ressentimentos. Um mês depois, começou a ter salvação de vidas naquela igreja. Aquilo que impedia o crescimento da igreja foi literalmente quebrado. C.S. Lewis, ele disse uma vez assim, que é muito fácil falar, pregar sobre perdão, até o dia em que você tiver alguém para você perdoar. Muito fácil você falar, muito fácil você ensinar, até o dia em que você tiver que perdoar alguém. E aqui nós vamos tirar algumas lições sobre isso. Se você puder acompanhar comigo aí, por favor. Porque nós temos a necessidade do perdão? Porque alguém pode ter queixa de nós. Foi o que nós acabamos de ler lá em Colossenses, capítulo de número 3, no versículo de número 12. Coloca aí para mim, versículo 13. Nós temos a necessidade do perdão porque alguém pode ter queixa de nós. Olha o que está escrito lá. Cadê? O benção ali, olha lá. Suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa. Por que pode alguém ter queixa de nós? Na igreja se tem queixa? Tem. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos uma igreja perfeita. Eu não sou um pastor e não existe pastores perfeitos. Não existe membros perfeitos. Não existe corpo de mulheres perfeito. Não existe corpos de jovens perfeito. Eu digo de conjuntos perfeitos. Não existe. Somos um povo imperfeito que serve a um Deus que é perfeito. Por isso pode haver de ter alguém queixa contra a gente. E por isso a necessidade de nós perdoarmos. Mas devemos perdoar por quê? Por que nós devemos perdoar? No capítulo 3 de Colossenses 3,12, diz que nós somos eleitos de Deus. Nós somos agora uma nova criatura. E por nós sermos uma nova criatura, nós devemos perdoar. Uma nova criatura perdoa a outra. Devemos perdoar. Por quê? Porque fomos completamente perdoados. Nós fomos completamente perdoados pelo Senhor, e Ele esqueceu todos os nossos erros quando Ele decidiu nos perdoar. E diz em Miqueias capítulo 7, no versículo 19, que Ele lançou todas as nossas iniquidades, tudo o que nós fizemos no mar do esquecimento. Por isso nós devemos perdoar. Jesus aqui ele faz uma alusão em Mateus capítulo 18, e ele fala sobre uma parábola que você conhece muito bem. A parábola do credor incompassivo. Você lembra dela? Lá em Mateus 18, 23. Existia um rei que ele tinha os seus súditos. E dentre esses súditos, você conhece muito bem a mensagem, tinha um que devia a ele 10.000 talentos. E esse rei agora quer a prestação de conta. Quando ele vai cobrar esse súdito dele, essa dívida, ele falou, não tenho.
Então o rei fala assim: então eu vou pegar sua família para quitar a dívida. E ele agora se inclina diante do rei e pede: Senhor, perdoa-me, Senhor, me dê chance para eu poder acertar com o Senhor, Senhor, me perdoe. E ali aquele rei generoso e bondoso, ele tem a decisão de perdoar a dívida daquele homem. Aquele homem sai muito feliz da presença do rei, e ele encontra no meio do caminho um homem que trabalhava para ele e devia 100 denários para ele. 100 denários era trabalho de 100 dias. E aquele homem chamou ele e falou: você agora tem que me pagar o que você me deve, porque senão você vai ser preso. E agora ele chama os soldados, porque o homem não tinha dinheiro para pagar ele. Ele falou: me perdoe, eu vou acertar com você, me dê mais um tempo. Ele: não, você tem que acertar agora. E ele clama ali para que aquele homem pague. Alguém viu e foi falar para o rei: rei, lembra daquele homem que o senhor perdoou 10 mil talentos? Aquele camarada teve a impetulância de cobrar um camarada que devia a ele 100 denários. E não teve misericórdia dele. O rei ficou muito bravo e mandou chamar aquele homem à sua presença. E quando ele chega à presença dele, ele falou: olha, servo mau, eu fui misericordioso com você, perdoei-lhe 10 mil talentos e você não pôde perdoar 100 denários do homem que te devia. Pois agora você vai ser lançado lá na cela e você vai me pagar tintim por tintim. E está escrito lá no final do versículo que diz assim: que se do íntimo você não perdoar ao seu irmão, assim também o Senhor fará com você, ele não te perdoará. Mas Jesus usa uma figura de linguagem da época para poder expressar o que ele estava dizendo sobre o perdão. E ele usa a moeda da época. O que era 10 mil talentos, irmão? 10 mil talentos. Um talento naquela época era 35 quilos de ouro. 35 quilos de ouro era um talento. Eu procurei saber hoje quanto é que estava a cotação do grama do ouro. O grama do ouro hoje, em 2025, está R$ 505 o grama. O grama. Eu fazendo um cálculo lá na calculadora, ela quase explodiu. Porque quando eu fui fazer ali um cálculo de 150 mil quilos, porque 10 mil talentos equivalem a 150 toneladas de ouro. E aí eu botando lá para ver quanto é que ficava, ficou em 285 bilhões de reais. Um homem, para poder ganhar 10 mil talentos naquela época, ele precisava trabalhar 150 mil anos. Jesus usa toda essa expressão para mostrar, sabe o que, irmãos? Para mim e para você, o tamanho da nossa dívida. Esse é o tamanho da minha e da sua dívida, impagável. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: Jesus pagou ela toda, todinha. Jesus pagou ela. E assim como ele nos perdoou, você e eu devemos perdoar também. Porque se no íntimo nós não perdoarmos, ele também não te perdoará. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas por que nós devemos perdoar? Por que eu devo perdoar? Sabe por quê, irmãos, que você deve perdoar? E eu preciso aí que o Data Show me ajude. Porque senão as suas orações não são ouvidas. Tá? Marcos capítulo 11, versículo 25. Olha o que diz lá sobre aquele que não consegue perdoar. Eu não perdoo, eu não consigo, eu não vou. Olha o que acontece quando você vai orar. Olha lá o que está escrito lá. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E completa dizendo: porque se você não perdoar as ofensas do seu irmão, também as suas ofensas não serão perdoadas. A sua oração não é ouvida, de maneira nenhuma. E outra, para você que é esposo ou esposa e vice-versa, porque teve uma vez que um irmão falou assim para mim: irmão, na Bíblia Sagrada não está dizendo que a mulher deve amar o homem. Só o homem deve amar a mulher. Eu falei: não, irmão, não. Aí a gente fica na desvantagem total, não pode negócio assim não.
Mas aonde está escrito? Não, porque o homem tem que dar vida pela mulher, como Cristo deu, mas o homem tem que amar. Eu sei que nós temos que amar, mas a mulher também tem que amar a gente, pelo amor de Deus, não é não, irmão? Está escrito lá em Tito. Lê lá Tito, está lá escrito. Assim as mulheres mais novas amem os seus maridos. As mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos e cuidar bem dos seus filhos. Se você não tiver um bom relacionamento com a sua mulher e a mulher com o esposo, vou te dizer uma coisa, lamentavelmente, suas orações não passam do teto. Você sabia? Você sabia? Aquela briga que você tem, chegou em casa, já chega com problema. Saiu da igreja, dá a bênção, já está arrumando problema. Ou então não resolveu o problema que aconteceu durante o dia. E vai para casa e quando vai dormir, aqui vira um para o lado e vira para o outro e fica um esperando o outro para quem é que vai se render primeiro. É assim ou não é? E aí depois vai fazer oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Vai não, irmão, passa nem do teto. Quer que eu prove isso? Lê lá, por favor, comigo lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. As suas orações não passam do teto. Não vai subir. Olha lá o que está escrito. E igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas. Jesus, irmão. Fica difícil, hein? Aí você vai ver o porquê que o relacionamento não está indo muito bem. Meu Deus, por que não acontece? Porque Deus não está ouvindo as suas orações, as suas orações são impedidas, ela não sobe, ela não passa do teto. Por isso precisa se resolver tudo antes de dormir. Tem que ceder. Cede, vira para o teu irmão do lado dele, só que é casado, pelo amor de Deus, tá? Assim, cede, hein? Cede, pelo amor de Deus, que coração duro é esse, meu pai? Tem que ceder. Meu irmão, é uma realidade que a gente vive isso. Outra coisa, todas as ofertas que você traz aqui à frente e vai ofertar na casa de Deus, louvável, glória a Jesus. Porém, se não houver perdão, as suas ofertas não foi recebida por Deus, irmão. Aquele dízimo virou só uma obrigação. Mas eu dei com alegria. Mas se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, arruma um problema para você. Aí vai ficando ruim. Por isso que a nossa vida, muitas das vezes, ela fica amarrada. A nossa vida fica amarrada por causa disso. Porque a gente não libera perdão. Olha o que está lá escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se eu não liberar perdão para o meu irmão, todo tipo de trabalho, eu vou podar hoje a árvore lá da casa do Miro. Tem árvore lá, né, Miro? Eu vou fazer a obra lá no fulano de tal. Eu quero me doar, eu gosto, mas eu tenho alguma coisa contra. Não vai adiantar, irmão. Olha o que está escrito lá. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, só se você se lembrar, tá? Você lembra que alguém tem alguma coisa contra ti? Deixa ali diante do altar a tua oferta, vai e reconcilia-te com ele primeiro, e depois vem e apresenta a sua oferta. Se eu não fizer assim, a minha oferta não vai ser recebida pelo Senhor. Por isso há uma necessidade. Por que você deve perdoar? Porque senão esse tipo de coisa, as suas orações não serão ouvidas. Tá bom. Se você não perdoar, você também vai adoecer, irmão. Existem pessoas que guardam ressentimentos dentro de si e adoecem. Você sabia que ressentimentos e mágoas, eu estou falando de mágoas, eu não estou falando de observação de alguma coisa que você viu que não é legal, eu estou falando de ressentimentos, de coisa que te feriu.
coisa que te feriu. Eu não estou falando de coisas que você viu, que eu não achei certo isso aqui. Não. Eu estou falando de coisas que te fere. Aquilo que te machuca. Isso vai causar doença em você. Por isso hoje existem muitas pessoas com doenças psicossomáticas. Já viu aquela dor de estômago que você não tinha? De repente apareceu. Não consegue dormir direito. Pressão alta. Está ficando doente porque não consegue liberar perdão. E se você não liberar perdão, a sua alma adoece, seu corpo adoece. Totalmente. Totalmente. Se você conseguir liberar perdão, a Bíblia fala que aí você vai ter cura. Olha o que está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Mas só se você liberar perdão. Quando você libera perdão, você tem cura. Quer cura para enfermidades? Que muitas das vezes você vai no hospital, e aí o hospital fala assim: minha filha, você não tem nada não. É doença psicossomática. Mas não tem nada. Eu fiz o exame, fiz o check-up, ressonância, tomografia, exame de sangue, e fez tudo, e osso, e viu o nervo, e viu o cérebro, viu tudo, não tem nada. Não tem, porque isso é doenças psicossomáticas que foram geradas por falta de perdão. Olha o que está escrito lá, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha lá. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros para que sareis, para que haja cura. Se eu fizer assim, a cura vem. A cura vem. Muita gente está presa a pessoas que machucaram ela. Já viu quando aquela pessoa que te feriu e você está chateada com ela e você não consegue liberar perdão por muito tempo? Você vai tirar férias, a pessoa tira contigo, filho. Já viu? Uma conversa, vou dar o nome aqui de Aristóteles, porque se eu botar o nome de alguém aqui, vai pensar que é ele, então eu vou botar Aristóteles aqui. Aristóteles me machucou, me fez algum mal, e eu fui viajar para poder descansar lá em Manhuaçu, em Minas Gerais. Alguém falou de Aristóteles, Aristóteles manifestou lá, porque eu não tinha resolvido ainda com Aristóteles. Aí o Aristóteles participa do meu descanso e estraga tudo. Assim, aquele que guarda mágoa um do outro. Eu preciso me libertar disso. Porque guardar mágoa, irmãos, é como se eu estivesse tomando um copo de veneno, achando que o outro que vai beber. É aquele que guarda mágoa. O camarada sai com você, o camarada vai dormir contigo, até no sonho miserável, tá, irmão? Ou eu estou falando mentira? Quantas vezes que acontece desse negócio está tão profundo que tu passa a sonhar e parece que o miserável está todo dia lá contigo, lá no sonho. Tu não dorme direito. Você está preso a ele. E o único meio de você se libertar é você liberando o perdão. Tudo bem, maravilha. Liberar o perdão. Mas, irmãos, parar para pensar. Olha o que a Bíblia fala aqui. E eu faço uma pergunta: até quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Calma aí, irmão, já entendi. Eu entendi que tem que perdoar. Mas até quantas vezes? Olha o que está lá escrito em Mateus 18, 21, 22. Pedro, ele se antecipa, né? Pedrão era tremendo. Pedrão olha para Jesus e fala assim: ô mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão se meu irmão pecar contra mim? 7 vezes? Irmão, Pedro foi muito crente. Pensa, Pedro foi crente demais. Pedro se antecipa. Ele podia falar 2 vezes, Senhor. Não, ele falou 7. O camarada está crente mesmo. Aí Jesus olha para ele e vai falar: baixa a bola aí que eu vou te falar um negócio aqui. Eu não digo para você, Pedro, que somente 7, mas 70 vezes 7. Quando Jesus fala ali que era 490, que o pessoal faz logo o cálculo, os matemáticos, Jesus não está falando de soma de número, ele está falando que o perdão é ilimitado. Não tem número, não tem quantas vezes. O perdão é ilimitado. Quantas vezes
vezes for necessária, você precisa liberar perdão. Sabe por quê, irmãos? Imagina Deus fazendo com a gente o que a gente às vezes quer fazer com o outro. Olha, se você vacilar mais uma vez comigo, acabou. Imagina Deus tomar essa decisão de fazer a mesma coisa com a gente. Ó, a partir de hoje, acabou. Já era. Se tu der um vacilo, está arriscado do livro da vida. O que seria da gente, irmão? Está arruinado, acabou tudo. Por isso que nós devemos perdoar, assim como Ele nos perdoou, quantas vezes for necessária. Uma vez, um irmão, acho que numa certa vaidade, num momento ali de descuido, uma excelente pessoa, mas numa vaidade, estávamos reunidos e estávamos discutindo sobre coisas da Bíblia Sagrada. E tal, e ali tinha um número muito grande de pastores, evangelistas, presbíteros, e diáconos, irmãos e tal, e esse irmão era muito entendido das Escrituras, e Deus dá a alguns mais entendimento, a outros menos, porém todos são úteis no reino, não é? É assim que funciona. E aí, ele num certo momento de um pouquinho de vaidade, ele vai e ele deixa chutar um negocinho, e falou algo que não agradou a todos, e chamou quase que todos ali de ignorantes. E é que eu que sei, vocês não sabem. E houve uma tristeza ali naquele momento. Ele percebeu que tinha feito besteira, mas no momento em que teve aquele baque, no mesmo momento também teve o perdão. Todos chamaram ele e falaram: irmão, nós vamos orar por você, porque você é uma bênção, e nós não vamos deixar isso entrar no seu coração. Existem pessoas que, sem querer, machucam a gente, e se você deixar entrar no seu coração, você vai deixar aquilo que você criar, você vai dar água para aquilo vai crescer e vai dar problema na sua vida. Quantas vezes eu preciso perdoar? Perdoo todas as vezes que qualquer um vir fazer qualquer coisa contra mim. Seja lá o que for, devemos perdoar, porque Cristo nos perdoou. Se alguém hoje na rua passar aqui, indo para casa, e alguém afrontar a sua família, eu estou falando afrontar, não tocar, mas afrontar a sua família ou a sua honra, vai mudar alguma coisa em você, irmão? Não vai mudar nada. Você sabe quem você é e como Deus te chamou e o que você é para a sua família. Isso não vai mudar em nada. Você vai manter sua fé em Cristo Jesus, você vai se manter firme em Jesus Cristo ali e não vai deixar entrar no nosso coração mágoa alguma. Já viu quando você está no ônibus, quer dizer, quando você está dirigindo, alguém passa e te fecha? Ou alguém faz alguma coisa, alguma bandalha, principalmente naquelas motos que tem pipi, eu fico, meu Jesus, tem misericórdia, e aí a vontade do cara, não sei o quê, e te xinga e briga com você, e você, meu Pai, me liberta, Senhor. Olha, irmão, naquele momento ali você quer até fazer alguma coisa, mas aquele cara vai embora, e você, acabou. Agora, sabe qual é a coisa que mais dói? Não é o cara que você não conhece que vai te ferir com as palavras. A maior dor é quando alguém da sua intimidade te fere com as palavras. É quando alguém da família te fere. É quando um filho, é quando uma esposa, é quando um esposo, é quando um amigo mais chegado, é quando aquele irmão em Cristo de confiança faz alguma coisa, aquilo machuca, aquilo dói. E dói de verdade, irmão. E a Bíblia fala que você tem que perdoar. Ô Pai Celestial, temos que perdoar. E o perdão não é de boca para fora, é um perdão verdadeiro. Quantas vezes for necessário. Bem, tudo bem. Devo perdoar. Quantas vezes for necessário, ilimitadamente. Mas tem um detalhe, irmãos.
Em Lucas capítulo 17, versículo 3, ele manda a gente ter cuidado. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Calma. Na hora de você lá falar, pedir o perdão, você tem que ter tato. Porque a relação já está meio ruim. Aí o camarada lá vai pedir perdão à pessoa. E quando ele vai pedir perdão, ele se coloca na posição de que ele está por cima da carne seca. Olha só, irmão. É o seguinte, eu sou crente, tá? Eu oro 3 vezes ao dia, eu jejuo, leio a Bíblia todo dia, estou lendo o livro, tá? Vida com propósito, tá bom? E olha, vou te dizer mais uma coisa, eu te perdoo porque você é um crápula. Aí não dá, irmão. Aí não dá, tu arrumou problema. Não dá certo? Acautelai-vos. Calma. Chega devagar, filho. É com jeito. Se nós não fizermos assim, vai dar problema. Está lá, Lucas. Isso, 17:3. Bota lá. Aí. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Ali em algumas versões fala, acautelai-vos. Cuidado, olhai. Opa, presta atenção. Chega com jeito. Me coloco por cima da carne seca. Olha só, pastor, é o seguinte. Eu até perdoo, tá? Eu até perdoo, mas até tenho essa dificuldade. Mas olha, eu não esqueço. Eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Esquecer, irmão, eu tenho uma boa notícia para te dar. Sabe qual é a notícia que eu tenho para te dar? Que você não tem amnésia. Isso é maravilhoso, irmão. A pessoa fez besteira contra você, olha, eu perdoo, mas eu não esqueço. Esse show de bola, graças a Deus, amnésia você não tem. E Deus tem amnésia, irmão? Porque Deus, a Bíblia fala que Deus esquece. Deus esquece ou não esquece? Sim ou não? Deus esquece, claro que Deus esquece. Deus perdoa e lança no mar do esquecimento. Só que perdoar não é amnésia. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você lembra, mas aquilo já está resolvido. Resolvi perdoar. Acabou, meu irmão. Eu já estou decidido sobre esse assunto. Eu posso até lembrar, mas isso não me afeta mais em nada. Devemos perdoar. Se não perdoarmos, não poderemos ser perdoados. E para me terminar aqui, agora, irmãos, para pensar aqui comigo. Como deve ser esse perdão? Como deve ser esse perdão? Em Lucas capítulo 17, 4, olha o que está dizendo lá. Lucas 17, 4. Esse negócio é muito sério, irmão, pelo amor de Deus. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Irmão, você conhece alguém que vacilou contigo 7 vezes num dia só? Que negócio esquisito é esse? Irmão, imagina de manhã o camarada, tu levanta 7 horas da manhã para trabalhar, e chega no trabalho lá, e o camarada vacila, ou a mulher vacila contigo. Irmão, me perdoa. Aí você, não, em nome de Jesus, sou crente pra caramba, estou orando pra caramba, estou subindo um monte, estou jejuando. Está perdoado em nome de Jesus? Aí, 10 horas da manhã, o cara vai, faz besteira de novo. Meu irmão, perdoa pelo amor de Deus, meu irmão, você vacilei de novo. Aí tu vai lá e, irmão, perdoado em nome de Jesus, que eu sou santo em nome de Jesus. Aí, terceira vez, 11 horas, ele faz de novo, aí daqui a pouco, 3 horas da tarde, o cara faz de novo. Pelo amor de Deus, irmão, o camarada, meu Deus, não aguento mais. A Bíblia fala para você perdoar. Ainda que aconteça isso, ainda que não aconteça, mas se acontecer, perdoa. Temos que perdoar. Se eu não perdoar, minha vida fica amarrada. Minha vida não sai, não prospera. Preciso decidir perdoar. E interessante que nesse versículo, ele termina dizendo assim, os discípulos olham para Jesus e falam assim, Senhor,
Se é assim, então nos acrescenta a fé. Acrescenta-nos a fé, Senhor, porque se é desse jeito que tem que ser, aumenta a minha fé. Perdoar é uma necessidade, irmãos. Para sermos um só, primeira coisa que tem que ser feito é perdoar-nos. Porque, como eu falei aqui no começo, somos uma igreja imperfeita, que servimos a um Deus perfeito. Estamos num processo. Então, aquele irmãozinho que você pode ter queixa, você tem queixa daquela, perdoa, compreende. Olhe para dentro de você e veja o quanto você é bem parecido com ele. Às vezes a gente se olha no espelho e a gente acha assim, poxa, em glória, pô, show, estou na benção, que até marchar no retetel. Mas, irmão, se botar revelação Kodak mesmo, já era, filho. Vai dar problema, o filme vai sair queimado. Queima, o filme queima. Então, quando alguém olhar para você e dar uma vacilada contigo, naquela hora dá vontade de dar um cascudo. Dá ou não dá, irmão? Vai, pelo amor de Deus, vai dar ou não dá? Aí tu lembra de você, assim, tu dá uma olhada lá no espelho. A primeira coisa que tem que fazer é corre lá no espelho e dá uma olhada assim. A primeira coisa que as mulheres olham é a ruga, né? Meu Deus do céu, aquela ruga é os pecados, tá, irmão? Aí eu meio assim, não, Senhor, eu estou mal. Assim como o Senhor me perdoou, assim como eu desejo que o Senhor tenha paciência comigo, eu preciso ter paciência com meu irmão. Da mesma maneira, Senhor, que eu acredito que quando eu boto o joelho no chão e eu dou aquela vacilada durante o mês, eu dei uma escorregada, dei uma deslizada, e eu fui aos seus pés, e o Senhor teve bondade de me devolver a graça de novo, sentir a alegria. Esse mesmo amor que o Senhor teve por mim, eu tenho que ter pelo meu próximo. Se fizermos assim, irmãos, as coisas vão fluir. Suas orações são ouvidas e não são mais impedidas. E aí sabe o que acontece? Você deslancha e cresce em Cristo Jesus. Quantos entenderam essa palavra aqui nessa noite? Glória a Jesus. A Deus seja a honra e a glória. Só vira para o seu irmãozinho do lado aí.